O que é essa evolução em rede, né? Existe uma topologia de rede que vem sendo desenvolvida lá em 1964. Esse cara aqui cunhou o que é uma rede centralizada, descentralizada e atomizada, distribuída. Nós estamos vivendo aí, pegando Borges, que foi um dos precursores aí do nosso processo de disseminação de informação no sistema cooperativista, né? Nosso grande amigo Borgel aqui. Nós estamos vivendo agora aquilo que o Borges sonhava, que era ter cada um de vocês com um equipamento na mão, tendo acesso a todo o universo de informações necessárias para a tomada de decisão. Essa evolução, na verdade, do ponto de vista de entendimento, todo mundo fala em rede, rede. O que é uma rede, né? Não é uma rede elétrica, né? Não é uma rede de distribuição aí de fios agora equatorial, né? Antigamente era a nossa CE. A rede ela é constituída por nós, que são as instituições, as atividades, por posições que são estruturas de divisão do trabalho, por ligações que são os relacionamentos entre as instituições e as pessoas, e por fluxos de bens tangíveis ou de informações, e cada vez mais informações sendo o principal fator de geração de valor, né, para o nosso agronegócio também. E um outro detalhe, muito rapidamente aqui para contextualizar a formação de redes, que vem muito do conceito da informática chamado de TeamNet, né? A internet seria a TeamNet mundial, global. A rede, ela resulta da criativa tensão que há entre tendências competitivas e cooperativas. Estou aqui com o Paulo, né, nosso diretor aqui da CEAP também, né, onde começamos a trabalhar lá na FECOTRIGO, né, agora a FECOAGRO. Mas o que acontece nessas duas tensões, né? Lá vem da física, né? Dois princípios dão suporte à competição: participantes independentes. Isso é super importante. Nós não temos uma relação de hierarquia, né? Dentro da nossa RIAGRO, todos nós temos a mesma posição. Múltiplos líderes, porque sem liderança a gente não vai muito à frente. Dois princípios refletem a cooperação, que é um propósito unificador e interligações voluntárias, ou seja, a gente querer estar junto para alcançar objetivos maiores é fundamental. E o que dá a química, o equilíbrio entre essas forças aparentemente antagônicas, mas que não são os níveis interativos. É essa velocidade de informação que a gente passa todos os dias. É isso que faz uma rede ser forte. E aqui o exemplo maior, né, que a gente vê é o tal do Vale do Silício. E inclusive isso é interessante, porque é assim que eles se retratam lá, né? Isso aqui são Universidade de Stanford, né? Aqui uma outra grande empresa, e todas as médias e pequenas empresas se relacionando entre todos eles, fazendo com que a Califórnia tenha um PIB superior à França, Índia, Itália, Brasil, Texas, Canadá. Olha o Texas aqui, né? Ou seja, passa a ser o quinto maior PIB do mundo, uma região que é mais ou menos do tamanho entre Porto Alegre e Caxias do Sul, né? Só uma empresa, né, a Apple, tem um PIB igual ao do Brasil, né, hoje. Então, como que esses caras fizeram essa mágica acontecer? Porque eles trabalham em rede, colaborando e competindo globalmente, com foco em habitats de inovação. Isso aqui foi a receita que eu recebi lá de Stanford, uma palestra que eu assisti em Stanford. Balançar as influências top-down, né? Governo federal até o município, com as influências bottom-up, ou seja, do cidadão empreendedor. Ele passa a ser um sujeito ativo do processo, né? Encorajar as grandes ideias, mas ativar os primeiros passos, né? Tudo tem um primeiro passo, e a gente é muito bom de iniciativas, mas a gente é ruim de acabativas, ou seja, a gente não termina os projetos que a gente lança, e a gente não quer que isso se repita. Tudo para eles lá no Vale do Silício é network, pessoas, ideias e relacionamentos. Não são instituições. Então, quando eu falo com o Humberto, ou falo lá com o Paulo, ou com o Dalson, nós temos uma relação hoje de WhatsApp. Hoje o Paulo está CEAP, ontem ele teve Ministério da Agricultura, anteontem ele teve na OCB, antes de anteontem teve na FECOTRIGO, FECOAGRO, né? E a minha relação com o Paulo aqui, que está presente, é uma relação de confiança entre pessoas. E as instituições se beneficiam
desse relacionamento. Estou pegando a FAB, que não faz parte do celeiro, mas está dentro do ecossistema do Rio Grande do Sul, né? E a FAB, né, a gente tem linha direta de relacionamento e oportunidades que surgem advindas disso. E antes disso, tudo com uma disciplina de colaboração. A diferença dele, César, para nós, é que tudo vira outcome e accountability, ou seja, tudo é medido. Esse relacionamento tem que sair frutos, né, mensuráveis, e não discurso, e não só tapinha nas costas. Ela tem que gerar resultado, né? Sidmar aqui, antes Sicredi, agora montando a sua empresa, né? Tudo vai acabar aqui no bolso. Se isso gerar riqueza, as relações elas se fortalecem e a gente vai para a comemoração. Senão a gente fica chorando ou atirando pedra no telhado do outro, que é a visão, né, reducionista aí, de competição, né, disputando migalhas. Nós não queremos mais fazer parte desse tipo de mindset, de orientação estratégica. E a gente tem concorrentes. Eu sempre digo para meus amigos lá de Piracicaba, César, ou lá de Ribeirão Preto, né, meus grandes amigos, grandes parceiros, Marcos Fava Neves, a turma lá da Exalc, a gente não quer sobrepor ao que São Paulo faz, mas a gente não quer ficar disputando só gauchão. A gente também quer participar de Brasileiro e Libertadores, né? Ou seja, a gente tem condições de estar par e passo com esses caras pela capacidade de desenvolvimento. Está aqui o Humberto, que já esteve no Mato Grosso do Sul e que agora retorna a casa, e a gente precisa recuperar essa autoestima nossa. Portanto, vejam o que São Paulo, que é o coração, mais da metade do PIB do nosso país, está fazendo. Eles estão criando um corredor de inovação do agro e leiam aqui, eu fiz questão de botar, o corredor é um ecossistema consolidado e a sua mobilização em prol de uma agenda integrada para a região que tem sido executada nos principais estados. Com o apoio do MAPA, no ano de 21 foi realizado um estudo preliminar dos ecossistemas de inovação nas cidades de Jaguariúna, Campinas, Piracicaba, São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto. A ideia do corredor é promover o desenvolvimento regional com foco na conexão de ambientes de inovação. Essa região conta com universidades, aceleradoras, startups que atuam no setor agropecuário. Gente, o que a gente tem aqui? Exatamente igual. Só que lá quem inaugurou esse corredor foi o governador Tarcísio, botando um dinheiro federal, não, estadual, mas aqui é muito maior que a própria FINEP, a própria CNPq e a CAPES, né, que é a FAPESP, que é a grande detentora de recursos para o desenvolvimento disso. Isso vai puxar os nossos talentos naturalmente, Paulo, para lá, porque o pessoal precisa de laboratório, precisa de equipamento, precisa de mercado e precisa de capital, como disse a Simone. Então, é com esse time que nós vamos ter que disputar, não é jogo de soma zero, mas é disputar que o César também olhe para nós, né, Belarmino, também dentro desse jogo daqui para frente. Então vejam qual é o reflexo dessa iniciativa de São Paulo. Esse é o radar Embrapa, que o Cássio vai mostrar aqui, do 21 e 22, são os dois que estão aí no ar, e olhem, das 1.700 startups voltadas ao agronegócio e às food techs, 1.046 estão no Sudeste. Olha como está desbalançado, olha o gráfico de São Paulo, 759, né? É muito mais do que 50% está localizado no estado de São Paulo. Olha o Rio Grande do Sul, 133. Nós não chegamos a nem 10% dessa massa com toda a inteligência, Borges, que a gente tem dentro do nosso estado. Portanto, precisamos fazer algo diferente. E é desse sentido que nasce então a Riagro, né? Juntando 22 instituições, nós encabeçando isso pelo Tecnopuc, que esse ano ganhou o prêmio de 4º melhor parque tecnológico do mundo, pela Associação Mundial de Parques Tecnológicos. Então o Tecnopuc ganhou o 4º melhor parque tecnológico do mundo, né? E que decidiu criar uma vertical agro aqui, privada, né? Isso é importante que a gente diga, que a gente tenha orgulho de dizer que o Brasil não é exportador de commodities. Nós somos geradores e produtores de inteligência, né, de valor agregado através das mentes que a gente consegue capturar, né? O segundo laboratório ou desenvolvimento da Apple no mundo foi dentro do Tecnopuc. E hoje tem um programa mundial de treinamento e capacitação na plataforma Apple conosco. Vamos treinar mais de 2.000 pessoas nessa área, né? Então,
Isso é o Tecnopuc, mas tem a Attus, a Unijuí, o DDPA, com aqui o Caio falando, a Embrapa Clima Temperado, Pecuária Sul, Trigo, Vivinho, Inovagro Fepel, que está aqui o Maurício, nós temos a Inovatec, que está a Maria Daniele, não sei se ela está aqui, está aí, está se recuperando, a Ocean Tech da FURG, Pampatec Unipampa, Senai do Rio Grande do Sul, que vai falar aqui também, Smart Coop, que está aí o Dalson, da rede das cooperativas, Tecnocinos, Unicinos, Tecnoux de Caxias, Tecnonisc de Santa Cruz, a região Fomageira, Tecnouri, lá para cima, né? Tecnovale Fevale, Tecnovates Univates, UPF Parque e Zenit, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 22 instituições que resolveram diminuir os seus egos e começar a articular ações de forma integrada, né? Obrigado, César. Ótimo. Obrigado. Vai lá, boa assinatura. Então, qual é o propósito da rede? Nasce com o propósito de acelerar os processos de desenvolvimento de spin-off, startups e seus negócios nascentes, né, em parcerias, corporações relevantes e associações de produtores representativas já estabelecidas, com foco no agronegócio sustentável e inovador, suficientemente capaz de atender as necessidades veladas ou ainda em fase de prospecção de novas oportunidades e de agregação de valor, perpassando os diferentes atores dessa ampla cadeia produtiva presente no Estado. A gente funciona dessa forma, esse é o nosso vórtice, essa é a forma como a gente quer trabalhar, onde a gente tem todo um lado tradicional de pesquisa das universidades, das ICTs, com habitat de inovação, pesquisadores, laboratórios de P&D, mas também trazendo toda uma área de serviços customizados, prestadores de serviço, toda a área do capital, então aceleradoras, investidores anjos, gestores de venture capital, grandes bancos, nós estamos aqui conversando com o BRDE, com o Badesul, com o Banrisul, né, com bancos privados também, Sicredi, né, fazendo parte desse jogo, para quê? Para atender essa atividade fim, que são produtores, cooperativas, associações, corporações de insumos e implementos, corporações de transformação agroindustrial. Esse foi o impulso que nos chegou a esse censo que a gente está lançando em primeiro momento, né, aqui na Expo Inter, um censo mais detalhado de quem nós somos. Então vocês estão vendo aqui, eu fiz questão de deixar o nome dos titulares dessa rede, que são geralmente os diretores dos parques tecnológicos ou das aceleradoras locais, são essas pessoas aqui, tem vários aqui, por exemplo, o Caio Efron, está aqui na frente, do DDPA, da Secretaria da Agricultura, Luiz Belarmino, lá da Embrapa, Clima Temperado, está aí também, deixa eu ver mais quem está aqui, a Maria Daniele está aqui, a Cristiane não está, eu aqui, o César Panisson está aí? Tá? Não, bota eu sei que está. Tá? O Maurício Oliveira da Inovagro, Arthur, Silvio, Marcos Bottom, o Vivinho. Então a gente tem, isso é um dado interessante, nós temos hoje 132 startups. Dalson? Não, falei do Dalson também, CCGR, está aqui CCGR. É o Darlan, o Dalson passou para o Darlan a coordenação rápida aqui conosco. Vejo que os 5 primeiros ecossistemas, então lá, Univates, o Federal de Santa Maria, nós, Celeiro, Tecnoux e Inovagro Pelotas, nós temos 61% das startups, ou seja, superior a 10 startups vinculadas a esses territórios. Abaixo disso, nós temos 10 ecossistemas com 39% dessa força, e depois nós temos 7 ecossistemas que são supridores ou validadores desse negócio. Aqui, muito rapidamente, não é para vocês lerem, mas a gente tem o nome de todas as empresas, né? Está aqui a Hax, que eu estou vendo aqui na frente, né? Mas tem vários aqui que eu estou vendo aqui, da Gramas, que é conosco, tem, deixa eu ver, ali a Safe Farm, né? Ou seja, tem várias empresas que estão trabalhando, cada uma delas desenvolvendo seus trabalhos, e a gente começou a desdobrar essa topologia, né? essa taxonomia. Nós vimos que dentro das Agitecs nós temos 15 ainda em fase de ideação, 33 em validação, 42 já ativas e gerando recursos e negócios, 27 em tração, e dessas aqui, 25 sendo investidas com capital Smart Money, como a gente chama, né?
Isso nas agtechs. Nas foodtechs, um pouco menos, mas bastante importante do ponto de vista nacional. Nós temos 9 em ideação, 9 em validação, 19 já desenvolvimento de produto, já captando clientes, e 5 em tração, já entrando em crescimento. E investidas 7 em empresas. Depois nós temos, dentro da taxonomia que o Cássio vai colocar aqui da Agritech, nós fizemos uma análise com esses titulares, todas as empresas que nós temos desenvolvidas. Nós temos 82 dessas startups no que a gente chama de antes da porteira, e são essas a taxonomia que nós estamos seguindo para fortalecer a Agritech Radar Agritech, né? Dentro da porteira nós temos 80 empresas e depois da porteira 29 empresas. Do ponto de vista das relações com as grandes empresas, com os grandes negócios, vamos pegar a CCGL como um exemplo aqui, né? Mas várias empresas, o mundo das nossas startups e das nossos parques já se relacionam com 166 empresas do padrão de uma SLC, de uma John Deere, de uma GCO, né? De uma Yara, né? E essas são um universo de empresas por categorias, empresas agropecuárias, 78 cooperativas, se não é 78 relacionamentos, tá? Que a gente vai desdobrando, agroindústria de transformação 38 e outras empresas 18. Quais são os próximos passos da RIAGRO? E aqui eu faço o fechamento. Primeiro, a avaliação do nível de maturidade das agritechs e foodtechs, vinculadas através da parceria com a Embrapa, o Cássio vai falar aqui agora. As caravanas e missões RIAGRO, já marcamos aqui com o Dawson uma caravana para a CCGL em Cruz Alta, dessas empresas que vão apresentar isso para os líderes das cooperativas em Cruz Alta no mês de outubro, só estamos fechando a data rapidamente. E o destaque inovação no agro 24. O projeto Radar Agritech, que o Cássio vai apresentar como coordenador da área de inovação da Embrapa Nacional, ele tem essa característica. Nós vamos avaliar 6 dimensões, né? E por livre adesão, o sujeito, ao preencher um relatório, um algoritmo que nós desenvolvemos dentro da Tecnobook, ele recebe um padrão, tá? Ele recebe uma radiografia sua, que depois de somado todas as agritechs, vamos começar com o Rio Grande do Sul, as 132, vocês vão ter uma relação desse tipo. Isso aqui foi uma validação de uma empresa real, que tem um ponto 13,65, que é de 0 a 5, ela está bem em empreendedorismo, ela está bem em tecnologia, onde que ela tem que trabalhar um pouco mais? Em gestão e acesso a capital. Mercado, ela está começando, ela é uma empresa de impacto, e com isso a gente vai, eu já vou terminando, a gente vai trabalhando nesse trabalho, nesse projeto, em que a empresa depois vai comparar a si com a média do estado, ou a média da sua categoria. Aí eu sou uma empresa de drones, então eu não vou comparar uma empresa com outra por uma questão de LGPD, mas eu vou me comparar com as empresas que atuam com drones na região sul, e isso nós vamos decidir como um acordo, né, Cássio, dentro da Embrapa Nacional. Então a gente vai ter essa base de dados, né, para poder fazer o desenvolvimento de políticas. As caravanas e missões RIAGRO eu já falei, vamos começar com Cruz Alta, mas a gente está na linha em Passo Fundo e mesmo em Santa Maria e depois Pelotas. Queremos que as nossas startups façam um roadshow para apresentar para esses produtores de forma coordenada. Então isso a RIAGRO vai começar a desenvolver a partir do mês que vem, tá certo? E aqui o exemplo, né? Já estou antecipando, Dawson, a tua apresentação, e significa hoje mais de 10, agora está, né, atualizado, mais de 10 mil produtores, 10.500 produtores nessa base, nessa plataforma chamada Smart Coop, que já dá 1 milhão de hectares. Gente, vocês estão trabalhando com novas empresas, imagina ter esse universo validado pela rede e pela superintendência da CCGL. E para fechar, então nós estamos lançando agora em primeira mão, isso também vai lá para a imprensa, tá? O que a gente está chamando de destaque inovação do Agro 2024. Paulo, falei ontem e peguei a aprovação da nossa diretora, a Betsy Lima, e nós estamos lançando, e aqui me permitam fazer essa leitura, tá? Para vocês entenderem por quê, e tendo a anuência de todos os membros titulares da rede. Há 90 anos atrás, nascia um visionário professor, pesquisador executivo político, principalmente predestinado a se tornar um dos responsáveis pela transformação econômica e social
de um país continental, levando o Brasil de um mero importador para o maior exportador líquido de alimentos do mundo atualmente, em menos de 30 anos. Com 21 anos de idade, Luiz Fernando Cine Lima gradua-se em agronomia na URGS, tornando-se um ano depois professor da disciplina de zootecnia da mesma, tendo lecionado na Faculdade de Zootecnia em Uruguaiana e vindo a ser membro do corpo de jurados de feiras nacionais e internacionais desde aquela época, 21 anos. Aos 35, preocupado em agregar valor ao setor agrícola via industrialização, Cine Lima torna-se o presidente da Farsul aos 35, mais jovem presidente da Farsul de toda a sua história. Entre 69 e 73, já com a carreira consolidada, Cine Lima assume o Ministério da Agricultura, sendo então responsável pela criação da Embrapa e naquela época também do INCRA. Isso é uma coisa muito interessante, Embrapa e INCRA. Como professor e pesquisador, em 74, torna-se membro do board do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, sediado no México, cargo que ocuparia até 1978. E em 93 assume a diretoria da Copesul, principal empresa do polo petroquímico de Triunfo. Em entrevista à jornalista do Jornal de Comércio, que pergunta: como fundador da Embrapa, como o senhor vê a entidade hoje, 40 anos depois? Essa entrevista foi dada no dia 30 de agosto de 2013. Né? Ontem fez 10 anos essa entrevista. E eu queria que vocês lessem. O que é um visionário hoje? Assim como tu trabalha nessa mesma batida, nessa mesma toada. O agronegócio brasileiro, 10 anos atrás, começa com a fundação da Embrapa. É um marco da história econômica da agricultura. Quando fui ministro, a primeira coisa que fiz foi elencar prioridades e a número 1 era a tecnologia agrícola. Nessa época, final da década de 60, havia apenas uma lavoura tecnificada no Rio Grande do Sul, que era de fumo. O resto era muito primitivo. Naquele tempo, o Brasil exportava 3 bilhões de dólares em produtos agrícolas, dos quais 1,5 bilhão era café. Em 2018, as exportações brasileiras do agronegócio chegam a 95 bilhões de reais. E isso foi muito marcante. Era preciso investir em pesquisa para possibilitar o crescimento da agricultura para o Centro-Oeste. Mas para isso era preciso conhecer e saber melhor aqueles solos. Humberto, tu que estava lá. A Embrapa deu este start e isso prova que sem tecnologia agrícola não vamos a lugar nenhum. Pois bem, esse cara há 10 anos escreveu isso numa entrevista, deu esse depoimento, e hoje, 2023, o Brasil exportou 308 bilhões de dólares. Posso voltar ali, quando ele escreveu, quando ele começou? 3 bilhões. Né? 50 anos depois, nós aumentamos 100 vezes a riqueza desse país para o mundo. Né? 300 bilhões. Nascendo aqui e hoje chegando até o Maranhão e o Pará. Mas isso é fruto da Embrapa, estou aqui com um monte de embrapianos, mais o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, estou aqui com um representante da nossa, na época, FEPAGRO, que hoje é DDPA. Então, é isso que fez essa potência que nós somos hoje. Né? Primeiro lugar como produtor de soja, de café, de laranja, de açúcar, de carne de frango, carne bovina e outros segmentos que nós estamos trabalhando agora. Isso faz com que o PIB da agropecuária deste ano, com estiagem, tenha crescido 21% no primeiro trimestre, recorde desde 1996, enquanto que a produção industrial registrava queda de 0,6% em abril deste ano, de 2023. É isso que faz com que a agropecuária movimente a economia do nosso país e nem reboque venha de serviço, enquanto que a industrial parou em 2011. Parou, simplesmente parou, estagnou. E nós estamos crescendo exponencialmente, a taxas muito maiores que as taxas chinesas, graças a esses visionários. Em homenagem aos 90 anos e aos 50 da Embrapa, por toda a trajetória de visão futura, capacidade de gestão e inovação, a RIAGRO propõe a criação Destaque Engenheiro Agrônomo Luiz Fernando Cine Lima, como reconhecimento público e inovação do agronegócio gaúcho e brasileiro, a vigorar a partir das próximas edições da Expo Inter, contemplando 3 categorias homenageadas a saber: Destaque Ecossistema de Inovação do Ano, Destaque Agritech ou Foodtech do Ano, Destaque Personalidade Pesquisador, Pesquisadora, Empreendedor, Empreendedora do Ano. Assim, ao longo do ano, e a gente começa hoje,
né? A sociedade propõe nomes de referência à rede com potencial candidatos ou candidatas ao destaque do ano que vem, e cerca de um mês antes da nova edição, 2024, os 22 titulares recebem e analisam esses currículos e elegem o melhor habitat, o melhor startup e o melhor personalidade, e nós vamos entregar assim como tem o troféu Guri, aqui que todo mundo fica olhando, ou seja, a rede começa a promover aquilo que já deveríamos estar fazendo ao mesmo tempo, e recebendo com a aprovação da Beth Cine Lima, ou seja, da família do Cine Lima, a aprovação do nome desse destaque em inovação do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Cine Lima. Então eu gostaria de uma salva de palmas para esse verdadeiro herói da nossa agricultura brasileira. Finalizo com essa frase, que eu gosto muito e sempre nas minhas palestras eu sempre uso. Esse cabeludo aqui, que infelizmente foi assassinado em Nova York, disse que um sonho sonhado por uma pessoa é só um sonho, mas se sonhado por muitos pode ser realidade. E esse cara sonhou com muitos. Ele não foi o responsável sozinho por tudo isso, mas ele sonhou com muitos de nós até chegar ao nível que a gente está chegando hoje. Pessoal, agora sim, podem pegar aqui e aí vocês podem então me anexar no LinkedIn de vocês e me solicitarem essa apresentação para vocês poderem divulgar para as redes sociais de vocês, divulgarem para os colegas, para os clientes, para os fornecedores, porque vocês estão fazendo parte dessa rede também, tá bom? Muito obrigado, e eu passo de imediato então a palavra ao Cássio para falar sobre essa relação com a nossa Embrapa.